Paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Quero estar agradecendo a Deus em primeiro lugar pela vida, pela família. Nós agradecemos a Deus por estar de pé, em meio à circunstância, em meio aos acontecimentos, mas nós estamos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria, nesta tarde, de falar do Senhor Jesus Cristo, de falar a respeito da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo possa vir nos dar força. Nós estamos passando por dificuldades em todas as áreas, mas Jesus Cristo nos garantiu, que nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar com uma esperança viva no Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria nessa tarde de trazer uma palavra a respeito de um assunto a qual não é muito pregado, falado. Eu gostaria de trazer uma palavra sobre o inferno. Nós precisamos fugir do inferno. A palavra de Deus, ela é única, viva e eficaz. A palavra de Deus nós encontramos céu, inferno, Deus, diabo, anjos, demônios. A palavra de Deus, ela é completa. Ela salva, mas ela também condena. A palavra de Deus que traz a salvação é a mesma que traz a condenação. Por isso nós precisamos crer e permanecer no Senhor Jesus Cristo. Antes de eu entrar na palavra, antes de eu entrar na mensagem, gostaria de fazer uma oração. Tudo é feito pela oração, através da oração. Senhor dos Exércitos, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu diminua e o Senhor cresça. Pai, mas que na luz da palavra, no poder do Espírito Santo, o Senhor venha nos falar, Pai, nesta tarde, com cada um de nós, comigo que eu estou aqui diante da Tua palavra, como ministrante da Tua palavra, com aquele que vai ouvir agora ou vai ouvir posteriormente, depois. Que o Espírito Santo venha, Pai, conduzir palavras, Pai, segundo a necessidade do coração do homem, da mulher, do jovem, segundo a necessidade da igreja. Pai, eu estou nesta tarde com o coração aberto. Eu dependo da Tua presença, eu dependo das Tuas palavras. Pai, eu nem sei falar, eu estou aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, este assunto, Pai, a qual não é falado dentro da igreja muitas das vezes, por medo, por temor, mas este assunto, Pai, ele é tão real como a beleza do céu, ele é tão real como a morada do Deus vivo. O inferno existe, Pai, ele é real, e o homem precisa fugir do inferno. O homem precisa livrar a alma dele do inferno, e a Tua palavra nos ensina. Fala conosco nesta tarde, fala com cada um de nós. Meu Deus, nós estamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, é um assunto a qual as pessoas, muitas das vezes, por medo, ou por outros motivos. Eu gostaria de estar lendo a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele muito dos fariseus, dos saduceus, que vinha ao seu batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzei, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir fruto bom, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batismo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O próprio João Batista, que pregava arrependimento, que pregava a palavra antes de Jesus, ele já anunciou o inferno. João Batista já estava falando do inferno. Olha só, ele estava falando do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Jesus, né, de amor, o mesmo Jesus, né, que está para abençoar, para curar, o mesmo Jesus que hoje é o nosso advogado, é o mesmo Jesus aqui que João está dizendo que ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o mesmo Jesus, que é um Jesus a qual todos nós vemos como um Jesus bondoso, amoroso, e ele é realmente isso. Mas esse mesmo Jesus está sendo anunciado por João Batista, que ele tem a pá, e ele vai limpar a sua eira. Então, nós entendemos que quando era levado os grãos, né, ele era colocado em algum lugar, era para separar, né, a palha, né, separar, tirar o grão, tirar o trigo, se nós estivéssemos falando de arroz, separar o arroz da palha. Estiver falando de milho, tirar o milho da palha. Aqui ele está dizendo que ele tem a pá para limpar a sua eira. Ele tem a pá e ele vai colher no celeiro o seu trigo. Quer dizer, ele vai tirar, né, como eles colocavam para poder secar, para limpar o grão de trigo. Eles tinham uma pá, tinham uma eira, e Jesus também tem esta pá na mão. E ele vai lançar no fogo que nunca se apaga. Então ele já estava anunciando o inferno. Irmão Arquileu, Deus o abençoe. Então nós estamos aqui trazendo uma palavra sobre o inferno. Ele existe, ele é real. O próprio João Batista, antes de batizar o Senhor Jesus Cristo, já estava avisando que ele jogaria no fogo do inferno. Então nós temos que entender que o inferno existe. E nós vamos para Mateus, nós vamos andar na palavra hoje. Nós vamos para Mateus, Mateus capítulo 13, onde nós vamos encontrar, olha só o que diz. Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançará-os na fornalha de fogo, e ali haverá ranger de dentes. Olha a palavra, nós vamos acompanhar dentro da Bíblia, aonde o próprio Jesus, que hoje as pessoas, né, aceita por aceitar, vai na igreja por ir,
o mesmo Jesus vai ser o nosso juízo. E em Mateus 25, Mateus 13, 41 e 42, ele está dizendo que o Filho do Homem vai arrancar, vai colher tudo que causa escândalo. Olha como que está o escândalo do Evangelho hoje. Olha como que o Evangelho hoje está sendo anunciado, sem renúncia, sem separação. É um Evangelho que não corrige, é um Evangelho que não limpa mais a pessoa. Então aqui está dizendo que ele vai tirar os que causam escândalo e cometem iniquidade. E quantas pessoas estão no altar, dentro da igreja, em iniquidade? Quantas pessoas estão vivendo de uma forma contrária do Evangelho? O inferno existe. Então nós ainda vamos andar, só para vocês entenderem a noção do inferno, nós temos em Lucas 16, a partir do versículo 19, nós vamos encontrar a parábola, né, do rico e do Lázaro. Ali Deus está fazendo, o próprio Jesus está trazendo uma palavra, uma advertência e avisando da realidade do inferno. A parábola do rico e de Lázaro deixou bem claro que é um lugar. Ele existe. Então, nós vamos ver nesta parábola que é um lugar de dor, de sede, é um lugar de memória, é um lugar de arrependimento, é um lugar de lembrança, é um lugar aonde a pessoa está lúcida. Não existe sono da alma. Não existe. Olha só, aquele que morre sem Jesus Cristo, ele não dorme. Aquele que morre sem o arrependimento, a alma dele não está descansando coisa nenhuma. A parábola do rico aqui está dizendo que ele está lúcido, porque nesta parábola nós vamos encontrar ele em um diálogo com Abraão. Vocês conhecem da parábola que eu estou dizendo? O versículo 24 vai dizer assim: e clamando disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo, refresque a minha língua, porque eu estou em tormento. O corpo físico dele foi sepultado, mas ele foi jogado no Hades. Hades, Tártaro, Seol, não é o inferno. Não é. É um lugar para onde a pessoa morre sem Jesus Cristo, vai aguardar até o dia do juízo, até o dia da consumação. Mas é uma realidade que a pessoa está consciente. Nós vemos aqui que ele está em tormento, está sentindo dor. Nós vamos ver, no 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, tem lembranças. Lembra que você viveu de qualquer jeito? Lembra que você fez da maneira que você quis? Lembra! Então, o inferno, onde o rico foi parar, ele viu do outro lado. Então, é um lugar que a pessoa tem dor, porque estava em tormento. Ele tem sede, porque ele pediu para molhar o dedo com a ponta, só a ponta do dedo com a água. É um lugar de memória. Lembra como é que você viveu? Então ele se arrependeu e ainda quis pregar ainda um arrependimento tardio. No versículo 28 de Lucas 16, ele vai dizer assim, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Pastor Agnello Silva, Deus o abençoe. O meu pai, a Marta, Deus o abençoe. Se você puder compartilhar, se você puder enviar para as pessoas, olha, estou falando de inferno. A igreja não prega mais sobre o inferno, eu não vejo pregação na igreja sobre o inferno. As pessoas têm medo. Se tivesse medo mesmo, tinha uma vida de santidade. Se tivesse medo do inferno, preocupava em andar em santidade. Se tivesse medo do inferno, preocupava em ser um crente de verdade, de ser um cristão. Porque o inferno existe. O próprio Jesus relatou vários textos falando do inferno. Então o inferno é todo esse lugar. De dor, de sede, de memória, de lembrança, de arrependimento tardio.
Mas vamos para Apocalipse 14, para nós ver o que nós achamos em Apocalipse 14. Apocalipse 14, ele vai dizer assim, ó, Apocalipse 14, 10 e 11. Olha só. Também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome, vão estar lá. O irmão Luiz, de São Paulo, Taquarituba, e a missionária Daiane, Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família. Então, aqui em Apocalipse, o próprio Jesus relatou que lá é tormento dia e noite. Meus irmãos, o inferno é a terra do nunca mais. O inferno é o lugar do nunca mais. Nunca mais aquele que morreu sem Jesus, sem arrependimento, nunca mais ele vai ver um ente querido, nunca mais ele vai ver o sol, nunca mais ele vai ter a oportunidade de confessar o Senhor Jesus Cristo, nunca mais ele vai poder receber o perdão, porque ele já foi para o inferno. Então nós estamos trazendo uma mensagem que hoje nós precisamos entender que ela precisa ser ministrada na igreja, ela precisa ser pregada na palavra de Deus, por onde nós passarmos, se prega o céu, prega o inferno, se fala de anjos, fala dos demônios, se fala de um Deus bondoso, fala de um terrível adversário, porque ele existe. E ele está aí nadando de braçada por causa de pastores negligentes, por causa de pastores amantes de si mesmo, por causa de pastores que quer volume na igreja, pastores interesseiros. Nós pastores, nós pregadores, vamos prestar conta naquele dia. Nós vamos dobrar o nosso joelho diante do Senhor naquele dia. Prega o inferno, a fala do inferno, porque ele existe. O inferno não foi preparado para os homens. O inferno não foi preparado para os homens. E a Bíblia nos relata em Mateus 25, 41. Vamos para Mateus 25, 41. Nós vamos ver, ó. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas aquele que não reconheceu, que não confessou o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 25, 41, então dirá também os que tiverem à esquerda, os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que é preparado, que foi preparado para o diabo. Então, enquanto nós estivermos vivos, nós temos a chance, nós temos a oportunidade de passar pela porta estreita, de ver, ter e entrar na glória do Senhor Jesus Cristo. Mas não é com o evangelho relaxado, não é com o evangelho passando a mão na cabeça de irmão, de irmã. O evangelho tem que ser pregado, anunciado como João Batista anunciou: raça de víboras, hipócrita, fariseus. Tem que ser anunciado de uma maneira a qual a palavra chega no coração do homem através do Espírito Santo, trazendo uma liberdade espiritual, uma liberdade verdadeira. Então nós precisamos entrar nesta palavra e entender que as pessoas não estão fazendo nada para fugir do inferno. As pessoas andam de acordo com o mundo. Nós estamos cansados de ver missionárias, pastora, pintando cabelo, usando brinco, vestindo calça. Irmãos, a Bíblia condena. O inferno está preparado para o diabo e para os seus anjos, mas também para aqueles que não vivem a palavra. João, se eu não me engano, 14, 23. Aquele que guarda minha palavra,
Eu e o Pai virá a ele, fará morada nele. Então tem que guardar a palavra, tem que guardar os mandamentos. Então nós não estamos mais vendo uma preocupação da liderança em tirar o pecado da pessoa, em tirar as coisas do Egito da pessoa. Irmã Luzinete, a paz do Senhor, Deus o abençoe. Então nós estamos vivendo hoje um evangelho muito fácil. Igreja, não é difícil servir Jesus, mas também não é fácil. É difícil para aquele que não quer renunciar ao Egito. E é fácil para aquele que quer renunciar ao Egito. Aceitar Jesus é ter uma certeza que eu morri para o mundo. Como que está a liderança da igreja? Como que está as irmãs do coral que canta na igreja? Como que está as pessoas carregando uma Bíblia? Não tem diferença do povo do mundo. Está tudo normal. É porque nós estamos em 2020, é porque Jesus só quer o coração. A Bíblia está dizendo do inferno. Tem que ouvir e obedecer. Se eu não me engano, acho que é João 13:17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurado é se fazer. É se fazer. Gálatas 4:16, caso fiz eu, teu inimigo, falando a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Quem entender que nós estamos sendo inimigo, quem entender que nós estamos falando não, as pessoas vão entender de um jeito ou de outro. Mas aquela que estiver em espírito vai entender a palavra. É impossível uma pessoa na carne entender as coisas de quem está no espírito. É impossível. Mas se nós andar no mesmo espírito, se nós andar na luz da palavra, se nós andar na verdade, nós vamos realmente ver quem está em espírito. Mas a preocupação hoje é de trazer um assunto do inferno. Ele é real, igreja. Foge de lá. Jesus anunciou o inferno. Jesus falou do inferno. O inferno é um lugar de separação de Deus. É um lugar de separação da oportunidade de dobrar os pés diante do Senhor Jesus Cristo, de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, o inferno existe. Nós já provamos dentro da Bíblia, indo pelos textos. Agora, quem vai estar no inferno? Vamos andar um pouquinho dentro da palavra. Vamos para Apocalipse 20:10. Irmãos, a Bíblia, quando você abre ela e fala, abre em tal lugar. O homem pode não gostar do profeta, mas eu quero vê-lo matar a palavra. Eu quero ele vir falar que a Bíblia está errada. Eu quero vir ver ele contra a palavra de Deus. Apocalipse 20:10. Olha o que está escrito. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de enxofre. Onde está quem? A besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Olha o que está dizendo em Apocalipse. João está dizendo em Apocalipse. Quem é que vai estar lá? A besta e o falso profeta. E o diabo é lançado lá. Então nós temos que preocupar de subir no arrebatamento. Nós temos que preocupar do Senhor tirar o nosso fôlego de vida e nós ir para o seio de Abraão. Nós temos que preocupar em andar em uma vida a qual nós vamos ouvir o anjo tocar a trombeta, a qual, quando chegar a nossa hora de partir, nós vamos ficar em pé diante do Filho do Homem. Nós temos que ter uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos vendo quem vai estar lá. Então nós começamos a saber que a besta e o falso profeta estão lá. E os anjos, os demônios, os anjos que caíram, os demônios que o enganavam, vai estar lá. Mas nós vamos andar ainda para poder falar de quem vai estar no inferno. Vamos para Apocalipse, também, 21:8, que está bem pertinho aí. Apocalipse 21:8. Olha o que está escrito. Quem mais vai estar no inferno? Olha só. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, os homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras,
todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Além da besta, além do falso profeta, além dos demônios, quem é que vai estar lá? Todos que praticam essas coisas. Tímido, incrédulo, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiro, idólatra, todos mentirosos, a sua parte é no lago de fogo, com enxofre, segunda morte. Irmãos, nós temos algo que Pedro diz para nós, 2 Pedro. Vamos para 2 Pedro. 2 Pedro vai dizer assim, ó, bem pertinho aí. 2 Pedro 2:4. Porque se Deus, olha só, o que apóstolo Pedro está dizendo? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os encerrou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Pedro está dizendo que Deus não poupou nem os anjos. Por que, irmão, está dizendo isso? Porque eles foram criados na perfeição de Deus. Como Adão foi criado. Eles conviviam na área celestial. E Deus não poupou eles. Então nós entendemos algo muito sério, que o que diz aqui em Apocalipse 21:8. Vamos ouvir isso aqui um pouquinho, vamos entrar nesse pedacinho um pouquinho. Porque nós precisamos entender realmente. Olha só, os covardes, os tímidos, eles não entrarão no reino de Deus. Mas vamos levar isso para aquelas pessoas que não querem reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Ouve falar de Jesus, ouve pregação, tem parentes evangélicos, crentes em Jesus Cristo, mas eles é tímido. Eles estão se acovardando, porque não quer abrir mão de uma rodada de cerveja, não quer abrir a mão de um amigo que tem dinheiro, que gosta de farra. Então, esses são os tímidos, eles não herdarão. E também os incrédulos não herdarão. Já tem 2 tipos de pessoas que vai estar no inferno. Os tímidos e os incrédulos. Tem os abomináveis. Vamos para Provérbios, capítulo 6, para nós entender a palavra de Deus. Olha só, Provérbios 6, 16 a 19 vai dizer assim: estas coisas aborrece o Senhor, e a 7ª o abomina. Olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então entenda, nós estamos falando de classe de pessoas, de grupos de pessoas que vão para o inferno. Então, nós lemos, em Apocalipse 21:8, e agora Provérbios já está dizendo 7 coisas que o Senhor, 6 coisas, e uma que ele aborrece. Ele aborrece todas, mas uma ele aborrece mais. Olhos altivos. Pastor Ney Luiz, um abraço, pastor. Deus o abençoe. Então, nós estamos vendo nesta palavra que é trazida para nós fugirmos do inferno. E a Bíblia relata o grupo de pessoas que vão para o inferno. Então, tem pessoas dentro da igreja que os olhos deles é altivos, são ambiciosos, são avarentos. Na igreja nós temos pessoas que derramam sangue inocente. Temos. Tem pessoas que matam a fé do outro, matam o ministério do outro. Então, a Bíblia está dizendo que aquele coração que maquina pensamentos, pessoas que guardam no coração, que guardam rancor, que guardam ódio, está dentro da igreja. A Bíblia fala que ele não gosta de pessoas que apressam para correr o mal. Pessoas, que só tem o desejo de atropelar. Se ele quer uma coisa, ele não importa o que ele vai fazer. Não. Mas o que profere mentira,
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão mentindo demais. Hoje tem aquela mentirinha básica, né? Aquela mentirinha que é só para tampar ali uma desculpa. É uma mentirinha que não vai fazer mal. É uma mentirinha para se salvar de alguma coisa. Mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. João 8:44. Então, nós temos que querer realmente fugir do inferno. E a Bíblia relata sobre o que eu estou falando em vários textos, de quem vai para o inferno, de quem está no inferno, de quem vai parar no inferno. Grupo de pessoas. E nós temos que entender que Jesus Cristo, ele está afirmando que o inferno existe. Mas e quanto a nós? Nós estamos fugindo do inferno? Nós estamos andando numa vida de santidade? Nós estamos vivendo? Apocalipse 21:8, onde nós lemos, né, fala também de um grupo covarde, incrédulo, abomináveis, nós já falamos, tem os assassinos. Apocalipse 22:15 também fala que ficaram de fora os cães, os feiticeiros, né? Os homicidas que assassinam. Assassino, irmão, tem aquele assassino que usa uma arma, tira a vida do outro. Mas 1 João 3,15 está escrito que aquele que aborrece o seu irmão é assassino. Aquele que aborrece o seu irmão é assassino, é um homicida. E a igreja está cheia de assassino. A igreja está cheia de homicida. Aquele que contraria seu irmão é um assassino. E aqui em Apocalipse 21:8, esse grupo vai para o inferno. O grupo de assassino vai para o inferno. Pessoas destruindo as pessoas por virar as costas, por não dar uma paz do Senhor direito. Pessoas falsas. Pessoas que realmente estão matando. Irmãos, nós temos no nosso meio esse grupo de pessoas. E eles ficarão do reino do céu. Se ficarão de fora, vai para o inferno. Então nós temos que preocupar muito. A Bíblia também relata aqui, os feiticeiros vão ficar de fora. Tem muita oração que é feitiçaria, irmão. Tem muita oração, ainda bem que o nosso Deus é maravilhoso. Mas tem pessoas orando que a oração dele é uma feitiçaria. Se a pessoa lá falou uma palavra para ele que ele não gostou, contrariou ele vai para o joelhinho. Deus, faz justiça. Deus, faz justiça. Só que ele não deixa Deus fazer, não. Ele já fala o que é para fazer. Oração de feitiçaria. A oração nossa, apóstolo Paulo nos garante que ela tem que ser de mãos levantadas, pura, em todo lugar, de mãos puras. Então nós temos que entender que eu preciso, na atualidade, trazer uma mensagem para as pessoas fugirem do inferno. O inferno é real. O inferno não é conta de fada. Não existe purgatório como a Igreja Católica fala. Não existe. Isso é conta de vigário. Não existe reencarnação como os espíritas falam. A Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma vez e depois o juízo. E aquele que aceitou Jesus Cristo não provará a morte, mas passa da morte para a vida. Então em Jesus nós temos vida. Mas não é só aceitar a mãozinha e viver de qualquer maneira, não. Não é pôr uma Bíblia debaixo do braço e viver de qualquer maneira, não. Porque aqui está dizendo que os assassinos, os feiticeiros, os idólatras vão para o inferno. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia. Ô irmãos, vamos entrar na realidade da nossa atualidade. Ô geração incrédula. Ô geração casquinha de ovo. Uns crentes que não pode ser corrigido.
É uns crentes que anda de acordo com o mundo. Apóstolo Paulo, Romanos 1, diz ser separado por evangelho. Ser separado, irmãos. Você é separado, eu sou separado. As pessoas veem em nós que nós somos separados. A igreja se tornou mais um encontro um encontro social. Parece mais um clube. Não, a igreja é a casa de Deus. A igreja parece mais desfile de moda. Não, a igreja é a casa de Deus. A igreja não é feita por reuniões, meras reuniões, não. É a reunião da Assembleia dos Santos. É a reunião do povo de Deus. Mas olha como que está a igreja hoje. Então nós temos que entender que nós, vivos, nós temos a oportunidade de mudança. A oportunidade de abraçar o Senhor Jesus Cristo. A oportunidade de virar as costas para o mundo. A oportunidade de andar em linha estreita, num caminho apertado. Nós temos esta oportunidade. Então nós estamos aqui hoje para que nós entendamos que o inferno existe, ele é bíblico, mas as pessoas não estão preocupadas. As pessoas não estão desviando do inferno. Pôr paletó, gravata, terno, ir para a igreja, não te livra do inferno, não. Pregar, cantar bonito, não te livra do inferno, não. Não. Para me livrar do inferno, eu tenho que estar em comunhão com o Espírito Santo. Para me livrar do inferno, eu tenho que ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Para me livrar do inferno, eu tenho que andar na contramão do mundo. Para mim entrar no céu, não é da minha maneira. Não é do jeito que eu acho. Não é do jeito que eu quero. Não é dizendo que fulano tem nada a ver com a minha vida. Não é dizendo que o pregador pregou demais, falou que não devia. Não. Quando Deus leva um para poder falar e ele deixa Deus usar a vida dele, Deus vai falar a verdade. Em Deus não há sombra de mentira. Em Deus não há sombra. Mas hoje é um evangelho que a serva de Deus está tudo no salão de beleza. Está tudo preocupado com a imagem exterior. Está tudo preocupado de embelezar a carne que vai levar ela para o inferno. Mas não embeleza o espírito. Não jejuma, não ora, não lê Bíblia. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Igreja, vamos fugir do inferno. Vamos fugir do inferno. Eu separei um versículo que está em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 5. Ele vai dizer assim, ó. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Irmãos, eu trouxe esse versículo aqui porque é a realidade da igreja. Porque bem saber isso, que nenhum fornicador entra no reino de Deus. E a igreja está cheia de fornicador. Está cheia de fornicador. Está cheia de pessoas cantando no altar, pessoas que estão fazendo a obra em fornicação. Fornicação é ter uma vida ativa sexual fora do casamento. Muitos vivem na prática da fornicação porque foi casado, não deu certo, agora não quer casar de novo, vem para a igreja e fica do jeito que está. É inferno. E o pastor sabe disso, o dirigente sabe disso. Está fornicando porque não casou, mas não esperou chegar a hora de casar, não esperou chegar no altar. As moças da igreja, os homens conhecem como se fosse a torcida do Flamengo. Os rapazes da igreja pegam as meninas como se fossem as piriguetes do mundo. E o pastor sabe disso. Esse grupo não entra. É inferno. E a igreja do meu Jesus, do meu Senhor, está cheia de fornicação. Mas o dirigente sabe. O pastor, o presidente do ministério sabe. Mas não estão preocupados em
tirar elas do inferno. Não está preocupado em limpar elas. Está preocupado se vai dar oferta, se vai dar dinheiro, se vai estar no culto. Não é desta forma. Se a liderança não tirar a fornicação de dentro da igreja, não tem como a igreja livrar do inferno. Jesus disse que o julgamento começa pela casa dele. Se começa pela igreja, coitado dos que estão lá fora. Se a ira dele vai vir para os da igreja, coitado dos que estão lá fora. Jesus cumpriu toda a lei, mas Jesus não aboliu a ira do Pai, não. Jesus não tirou a ira do Deus vivo, não. A ira pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, porque Ele é justo. Até na vingança e na ira dele, Ele é justo. Mas a igreja não quer a realidade. A igreja não quer viver o padrão bíblico, a doutrina bíblica. Quer heresia de homem, quer heresia de teologia. A teologia afundou a igreja. A teologia jogou a igreja na lama. Não sou contra a teologia, não. Mas a palavra sem o Espírito Santo é inferno. A palavra sem o poder de Deus é inferno. Mas a igreja quer talento, a igreja quer homem que fala eloquente, bonito, é inferno. Nós precisamos falar a realidade. Arrependei-vos, fornicadores, arrependei-vos, mentirosos, arrependei-vos, adúlteros, que estão dentro da igreja. Então, vamos livrar as almas do inferno. E isso é trabalho do dirigente, isso é trabalho do pregador, é trabalho do missionário, é trabalho do presbítero, é trabalho do evangelista. Mas os homens estão obedecendo a homens. Os homens estão obedecendo lei de homens. Não estão preocupando com a lei de Deus. Está preocupando o homem que corta salário, o homem que corta aposentadoria. Mas não preocupa com aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Não está preocupado em levar uma palavra aonde as pessoas vão realmente entender que se não ter uma mudança, se não ter uma separação, se não ter uma renúncia, não adianta falar que é crente. Não adianta pôr a Bíblia debaixo do braço. O inferno existe. E naquele dia, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então nós temos que entender que enquanto nós estamos vivos, nós temos exemplo de Davi. Vamos para Salmos. Salmos 51, 3 primeiro. Vamos para Salmo. Estava lá em Apocalipse, agora eu quero Salmo. Salmo 51, 3. Vamos ver o que o salmista disse. Olha só. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Acredito eu que foi... Ele pecou, né? Ele matou o homem, tomou a mulher dele. Mas aqui ele falou, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Está sempre diante de mim. Mas Davi aqui estava vivo. Ele reconheceu o pecado dele. E não só tem um pecado que a Bíblia garante que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo outro pecado tem perdão. Tudo. Mas você tem que rasgar o coração. Você tem que realmente se derramar na presença do Senhor. Davi fez um pecado abominável. Além de adúltero, foi assassino. Foi um covarde. Pôs um homem na guerra para ser morto. Tomou a mulher dele. Mas Davi reconheceu. E nós precisamos reconhecer. O pastor precisa reconhecer que é um mentiroso no altar. O cantor precisa reconhecer que é um mentiroso cantando. O obreiro precisa reconhecer que é um mentiroso. Porque aquele que não vive a palavra é mentiroso. Conhecer e não fazer não resolve. É fácil colocar o peso nas costas do outro se eu não estou carregando nada. É fácil impor as coisas para um se eu não estou obedecendo. Hoje está vivendo aquele ditado: faz o que eu faço, faz o que eu falo e não olha o que eu faço. Não é desta forma, não. Jesus não fez isso, não. Jesus lavou o pé dos apóstolos, deixando exemplo de humildade.
Jesus, tudo que ele estava falando, faz isso, ele já tinha feito. Então hoje ele pede para nós renunciar. Quer seguir? Pega a tua cruz. Quer seguir? Larga o mundo, larga o Egito. Foge do inferno. Eu vim para que tenha vida eterna. E vida com abundância. O mesmo Davi. Agora vamos para Salmo 32. Olha só o que ele vai dizer lá. Olha quão grande é o nosso Deus. Salmo 32. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Vamos olhar para Davi. Um homem segundo o coração de Deus, cheio de falhas, pecou. Mas ele sabia reconhecer. Ele se arrependia. As pessoas vão para a igreja hoje sem nenhum tipo de arrependimento. As pessoas vão para o culto de ceia em casa brigado, emburrado um com o outro. Vai para o culto de Santa Ceia, passa por um irmão. O que ele está fazendo aqui? Só vem dia de ceia. É da sua conta? Entra na igreja, abaixa a tua cabeça e adora a Deus. Entra na igreja, abaixa a tua cabeça e vai orar. Mas nós não estamos ensinando. Líderes não deixam ensinar mais. A igreja não quer mais ouvir palavra. E o Senhor Jesus Cristo está voltando. O inferno é preparado para os demônios e para os desobedientes. Olha só o que eu vou dizer. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. A Bíblia está falando. Não é porque você tem dom, não é porque você tem uma vocação que você vai para o céu, não. Só vai para o céu se arrepender. Raça de víboras. É víboras. Só através do arrependimento nós conseguimos livrar do inferno. Arrepender de coração. Arrepender da alma. Nós estamos com uma mensagem, a qual a Bíblia nos deixou bem claro nesta mensagem, nesta palavra de hoje. O inferno é real. O inferno é o terra do nunca. Nunca mais tem oportunidade de abraçar um. Nunca mais tem oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Nunca mais vou ter a oportunidade de ver o rosto de Jesus. Nunca mais, nunca mais. Quem vai para lá vai dizer, eu nunca mais vou. Porque quem vai para lá não volta mais. A Bíblia ainda garante, está no esquecimento de Deus. Irmãos, e quantas pessoas hoje não andam na palavra? Quantos líderes que era para povoar o céu está povoando o inferno? Pode velar ele na igreja. Pode levar ele para o cemitério. Seu serviço é só esse. Mas se você não ensinou, mas se você não corrigiu, mas se você não levou na luz da palavra, é inferno. Só que tem uma coisa, se eu não me engano, Ezequiel 33 vai deixar bem claro ali. Te levantei como atalaia. Se eu mandar você avisar o ímpio e ele não obedecer e ele morrer, não te cobro. Mas se você não avisar e ele morrer, cobro da sua mão. Então nós temos que entender. Nós servimos um Deus santo. Nós servimos um Senhor Jesus Cristo santo. Como é que você serve um Deus santo na rebeldia? Como é que você adora um Deus santo vivendo de acordo com o mundo? O que o apóstolo Paulo diz? Não conformeis com este mundo, mas transformai pelo vosso entendimento. Cadê essa transformação na igreja? Cadê essa transformação na família,
no homem, na mulher que aceitou o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho está distorcido. Porque o evangelho hoje é light. Mas esse evangélico condena. Esse evangélico condena. Nós temos um evangelho que condena. E o inferno é preparado para o diabo e para os da esquerda. Para os da esquerda. Apartai-vos de mim. Não importa se pregou, se cantou, não importa. Não importa 30, 50 anos de crente, não importa. Todo mundo só quer o Deus bonzinho. Ah, Deus é bonzinho, mas ele é fogo consumidor. Fogo consumidor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obedece ele, anda no caminho dele, ou é inferno. Ele está dizendo aqui. Ele deixou relatado na palavra. Foge do inferno. Ele é real. Ele é real. Hoje nós temos a escolha. Se você estiver afastado por qualquer outro motivo, olha para Jesus. Reconcilia com Jesus. Você que ainda não aceitou, não seja incrédulo, não seja tímido. Olha para Jesus. Só Ele te salva. Se você é mentiroso, para de mentir. Os mentirosos. Se você aborrece o teu irmão, procura ele e peça perdão. Ele me magoou ao extremo. Foi dentro da minha casa, foi na minha cara. É ele que tem que vir. Não, você é a luz. Você é templo do Espírito Santo. Você é o exemplo de carregar uma cruz. Você é o exemplo de testemunho. É você que procura ele. Deixa ele ver Jesus em você. Deixa ele ver Jesus nas suas atitudes. Feriu, machucou, mas não foi como feriu o nosso Jesus. Não foi como machucou o nosso Jesus. Só que tem uma coisa. Ele era santo. Suportou tudo. Por amor a mim e a você. Ama como ele amou. Ama quem não te ama. Ama. Estende a mão para quem te apedreja. Doa quem te calunia. Abrace quem não quer te abraçar. Mas ame. Agora eu pergunto. Aonde está esse amor? Você não é servo, serva de Deus? Você não é ministro da palavra? Você não tem um título na hierarquia da igreja? De que adianta isso? Segundo mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Porque se eu fazer o segundo, eu estou no primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nessa tarde, eu trouxe uma palavra para nós entender que nós temos que ser verdadeiro e fugir do inferno. Foge enquanto é tempo. Quero estar orando em nome de Jesus. Senhor dos Exércitos, eu quero, Pai, estar apresentando, Pai, a minha vida, a minha casa, a igreja onde o Senhor me deu para me congregar, os irmãos. Quero estar apresentando, Pai, os irmãos lá da África, de Moçambique. Alcança cada um deles. E o meu desejo, Pai, é que do mês que vem em diante, qualquer dia, o Senhor me envia para a África. Eu vou confiando no Senhor, dependendo do Senhor. Eu peço, Pai, que esta palavra, que foi vista agora, pode ser vista por mais pessoas, sendo assim a tua vontade. Eu agradeço pela rica oportunidade nesta tarde. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que se você puder compartilhar, deixa Deus te usar. Quero agradecer aos irmãos que participou, para outros ainda que vão poder participar. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz do Senhor. Em nome de Jesus.